Nesta sexta-feira, dia 25 de julho, é o dia do motorista. E a Folha Desbravadora está aqui no pátio de uma empresa próxima à região da Grande EFAP para conhecer a história desta brilhante profissão. E quem vai contar a história do que é o dia a dia na estrada é um motorista experiente chamado Antônio Antunes. Seu Antônio, qual será a história que o senhor vai contar para a gente a partir de agora? Vem comigo aí que a gente vai mostrar. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Antônio Antunes, trabalho na área de transporte há mais de 20 anos. O que me fez escolher essa profissão? Desde criança eu tinha um sonho de ser motorista. Trabalhei por muitos anos na agroindústria, na época muito difícil de se ter uma oportunidade, porque não eram muitos os caminhões. E uma empresa aqui de Chapecó abriu as portas para mim, onde eu trabalhei durante 15 anos. Viajava, fazia viagens internacionais, Mercosul, Brasil, e com o passar do tempo eu optei por trabalhar mais por perto de casa. Então hoje eu trabalho no transporte agropecuário. Na época eu já tinha um desejo de ser motorista e as condições financeiras também eram poucas, e eu vislumbrava a estrada, o caminhão, a condição financeira, onde eu ia ter uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, proporcionar uma vida melhor para minha família, conseguir construir a minha casa, conseguir estudar, dar estudo para minha filha, criar minha filha. Então foi essas as coisas que primeiro pelo prazer, pelo desejo de ser motorista, pelo gostar de ser motorista, e também pelas condições financeiras, que hoje a gente também tem que pensar nos dois lados, né? Então foi isso que me fez escolher essa profissão. E quais foram os maiores desafios que o senhor encontrou na estrada? Os maiores desafios foram quando fazia as viagens internacionais, eram os frios, o gelo nas cordilheiras dos Andes, onde tinha que encorentar caminhão, onde às vezes, uma certa época, quebrou as correntes e eu fiquei 8 dias com o caminhão parado, onde foi recolhido pela gendarmeria, que é a polícia de lá, tive que abandonar o veículo. Essa era a maior dificuldade. Você passou fome na estrada também, nesse caso? Não, nunca passei fome na estrada. A empresa que eu trabalhava, ela fornecia dinheiro e a gente tinha caixas de comida, né, onde a gente fazia a própria refeição. Tá, e bom, todos esses anos, quantos anos de estrada? Eu tenho 22 anos de profissão e tenho mais de 10 de estrada, uns 12 anos. Tá, e como é que o senhor vê a transformação da profissão de motorista nesse período todo, o comparativo de lá do começo, quando o senhor iniciou na atividade, e hoje? A transformação foi grande, porque na época as empresas eram pequenas, não se dava muita oportunidade, hoje as empresas são grandes, e com o passar dos anos houve muita... perdeu seu interesse pela profissão, porque as condições financeiras ficaram mais apertadas, né? Porque o custo do transporte aumentou demais. Então, o que tu ganha não é mais igual, o ganho real hoje não é igual como se ganhava antigamente. Antigamente a gente trabalhava na comissão, hoje se trabalha no salário, hoje com as novas leis trabalhistas a gente não pode trabalhar, extrapolar os horários, então com isso diminuiu o salário. Então esse foi um dos grandes motivos que o pessoal perdeu o interesse de optar por essa profissão. Certo, e o senhor falava antes também a questão da tecnologia, do tempo do mapa. Conta pra gente como é que foi que o senhor começou e as lembranças que o senhor tem daquele tempo e o comparativo com hoje. Hoje ficou, nessa parte hoje ficou muito bom. Antigamente a gente não tinha GPS, a gente tinha o mapa 4 rodas, onde eu tenho até hoje o meu mapa guardado, todo riscado, onde primeiro tinha que analisar a rota, riscar o mapa para a gente saber. Hoje, nesta questão ficou muito bom. Hoje tem o GPS te leva até a empresa, então nessa parte melhorou muito. Certo, e quais são as maiores glórias na estrada? As maiores glórias, em primeiro lugar, além de você fazer o seu trabalho, você está fazendo um turismo, conhecendo lugares lindos, como conheci o Mercosul, nunca pensei em conhecer, viajar de norte a sul no Chile. Então, essas foram as maiores glórias e o salário que eu ganhava, que eu consegui me estabilizar financeiramente.
E como é que era fazer esse trabalho aí, uma viagem internacional, lidar também principalmente com a distância de casa? Era difícil, principalmente na minha época, 10, 12 anos atrás, que existia pouca comunicação, telefone, poucos tinham telefone, telefone celular quase não existia nessa época, era difícil, então era bem complicado, mas hoje com a tecnologia, hoje você pode ficar 30, 40 dias longe de casa, que você está se comunicando, está vendo a pessoa em casa, né? Então hoje melhorou muito. Uhum. E qual é, na sua opinião, as condições das rodovias, Brasil afora e mundo afora, elas melhoraram nesse tempo todo? Elas melhoraram, mas não acompanharam a evolução do transporte. Hoje, empresas que eu conheço aí, que na época, 20 anos atrás, tinha 50 caminhões, hoje tem 400, 500 caminhões. Então, as rodovias não acompanharam o crescimento das frotas brasileiras. Uhum. Tá. E aí, de que ponto, qual é a leitura que o senhor faz, o comparativo da atividade do motorista daquela época e hoje? Daquela época era mais fácil, porque no posto de combustível tinha menos caminhão para você estacionar e dormir. Hoje as rodovias não te oferecem condições de você ter um pátio para descansar. Muitas vezes você abastece no posto, não abastece no posto, você não pode parar para dormir no posto porque não abastece. Você tem que pagar banho, antigamente você não pagava. Então aumentou o custo também para o motorista, não só para o transportador. Uhum. Quais são os cuidados que o senhor toma ou que o motorista precisa tomar hoje em dia para preservar a saúde? Exercício físico, parar, dormir bem, comer, se alimentar bem, fazer exames periódicos. Aqui hoje eu trabalho aqui, a gente todo ano faz exame periódico. Então a gente tem a empresa onde eu trabalho também exige muito disso de nós, parar, fazer um alongamento, se alimentar adequadamente. Então a pessoa precisa se adequar a isso se você quiser ter uma boa saúde. Uhum. Como é que o senhor acha que daria o que poderia ser feito para valorizar mais a profissão de motorista? Olha, é uma pergunta bastante difícil de responder, porque hoje o custo do transporte encareceu demais e a concorrência é muito grande. Então, hoje os clientes são os mesmos e os transportadores que tinham 50 caminhões, como eu citei antes, tem 500, 400. Então ficou difícil hoje de valorizar a profissão, porque se o patrão valorizar muito você, não vai sobrar dinheiro para ele pagar o custo do caminhão. Então ficou bem difícil. Então, cara, eu não sei te dizer que receita teria para fazer com que... Eu acho que treinando bem o motorista, para fazer com que o motorista ajude a economizar, fazendo média, economizando na condução, fazendo uma condução econômica e repassar uma parte dessa economia ali para o motorista, uma porcentagem, para que o motorista se sinta incentivado e também consiga melhorar um pouco a sua renda. Uhum. Agora conta uma história emocionante, alguma coisa que tenha que ter marcado na estrada nesses 20 e poucos anos. Olha, tem muitas histórias emocionantes. Eu fiquei... Uma história muito emocionante e triste para mim. Minha filha estava fazendo 15 anos de idade naquele mês e eu ia pegar folga para fazer a festa de 15 anos. Numa segunda noite eu estava subindo para o Chile, as Cordilheiras dos Andes, e eu era o último caminhoneiro que estava subindo, nevando, quebrou minhas correntes e eu não fui mais. Eu posei a noite toda ali com o caminhão ligado, com ar quente, até o outro dia a polícia passar lá para me recolher com uma caminhoneta 4x4, passou e me recolheu. Eu fiquei até o sábado lá para poder sair. Então foi uma coisa triste e emocionante no mesmo tempo, porque eu não sabia se ia estar a tempo e ia estar vivo também para chegar para a festa da minha filha. Então foi uma das coisas que mais me marcou. Uhum. E a chegada em casa depois disso? Foi muito feliz, a festa aconteceu, consegui 8 dias depois tirar o caminhão de lá, fazer a minha entrega. E parou de nevar e eu consegui chegar em casa com tempo e fizemos aquela festa. Uhum. Como é que é o dia a dia do motorista Antônio hoje? O dia a dia hoje do motorista é complicado, é difícil de falar, porque eu conheço muito motorista hoje que ele vai para a estrada para ganhar dinheiro, para trazer um sustento para a família, para pagar a faculdade para o filho. E tem motorista que vai simplesmente para tentar ganhar dinheiro, mas não é o que ele gosta de fazer. E se não fazer o que tu gosta, não vá, porque tu não vai ser bem sucedido, você não vai ser feliz no que tu faz. Você tem que, acima de tudo, gostar do que você faz. Qual é a importância que o senhor atribui à rotina do motorista no andamento da economia, da engrenagem social brasileira?
Na verdade, eu acho que o motorista é uma peça fundamental, é um dente da engrenagem. O motorista ele é responsável para levar a economia, para levar o sustento da economia. Tudo começa lá no campo e vai chegar lá na mesa do consumidor, mas tudo vai pelo motorista. Então eu acho, por isso que eu me orgulho de falar da minha profissão, porque eu acho que o motorista tem um papel fundamental na parte da economia do país. Uhum. Agora, para encerrar mesmo, emocionar mesmo. Se fosse começar hoje o teu trabalho, Antônio, o que tu iria fazer? Eu novamente iria ser motorista e com certeza ia ser um motorista melhor ainda do que eu sou hoje. E quero dizer que eu sou grato por tudo que eu conquistei, foi com a boleia, com o caminhão. E aconselho os jovens que estão hoje vão para a estrada, aprendam a trabalhar de motorista. É uma profissão digna, não tenham vergonha, é uma profissão que você tem que se orgulhar. É o meu orgulho da minha profissão, eu amo o que eu faço.